Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Mais uma vez, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantido pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que o programa de hoje vai trazer dois especialistas em contas públicas, que é a Bárbara Cristal, ela é gestora pública com foco em controle interno e defesa nacional, e juntamente com o Rafael Carrara, que vai falar também sobre contas públicas e transparência. Tudo isso aqui no Clique Jornal, 1 hora de uma conversa muito bacana para o senhor e para a senhora, você que nos acompanha de qualquer parte do Brasil, através deste canal aqui, que é o SINDCT ou da Rádio CT. A Rádio CT é uma mídia alternativa que tem a intenção de mostrar para a sociedade o trabalho da própria sociedade. Você, através da Rádio CT, tem a sintonia direta com os canais de comunicação que o SINDCT acaba oferecendo para que as pessoas possam interagir nesta aldeia global. Primeiramente, as mulheres, gestora de contas públicas, a Bárbara Cristal. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre combate à corrupção e melhoria de gestão pública, né? Que eu acho que o nosso foco maior é a arrecadação e controle, que é a grande dificuldade do país hoje. A arrecadação e controle. Isso. As prefeituras do Brasil inteiro estão com esse problema. Isso, a gente está com um déficit muito grande, né, em orçamento em todo o país, mas o que a gente observa é que as pessoas, às vezes, não percebem o poder do controle interno, né? O controle interno, que é o combate à corrupção, mas numa área de inteligência ou de assessoramento ao executivo, isso traz um benefício muito grande para as cidades, principalmente, né? Isso daí a gente tem observado, incentivado muito que os municípios tenham controladorias ou órgãos de controle interno para poder realmente gerar arrecadação. Ou a controladoria seria um alerta, seria o advogado, o sindicato da própria administração que vai cortar na própria carne. Olha, isso não pode, isso vai acontecer aquilo, pode dar cadeia, pode dar improbidade. Eu falo assim, né, o controle interno, para mim, eu falo que é a pérola da administração pública. Porque onde tem controle interno, você tem realmente uma visão muito interessante de gestão. Ela se assemelha muito à defesa nacional, né? As pessoas não têm essa percepção, mas sabe aquela coisa do braço forte e a mão amiga? É idêntico. O controle ele tem o assessoramento ao executivo, que é a mão amiga, né, que é a arrecadação, que é você, antes mesmo de criar um contrato ou uma licitação, auxiliar até naquele edital, mostrar que se as empresas são fraudulentas ou não. Ele tem esse poder muito grande. E, além do que, ele tem uma boa parceria com o Tribunal de Contas ou do Estado, se por acaso foi uma relação direta, ou do município. E tem uma obrigatoriedade para responder também a esses órgãos e ao Ministério Público. Esse é o lado mão amiga, né? E tem o lado que é o braço forte, que é o opinativo punitivo. Aí, realmente, a gente faz relatórios de auditoria, mostrando fraude. É um pouco diferente. Mas eu, prefeito, eu contrataria uma controladoria para ser contra eu? Não, na verdade é o contrário, né? A controladoria, o próprio prefeito, ele institui, né, por lei, ele pede, ou pode ser ajudar, às vezes por um decreto, criar uma área de controle um pouco mais incipiente, não uma controladoria total, mas a gente tem 4 macrofunções, né? Quase todas as cidades, quando elas pedem um controle interno, elas têm uma ouvidoria, né? Ou às vezes ela é muito simples, né? Uma praça de atendimento, pode ser, né? Pode ser uma ouvidoria setorial na área de saúde. Toda cidade tem já
de certa forma. Às vezes, assim, eu até tiro sal. Às vezes tem cidadezinha que é bem pequenininha, a gente pergunta como você conversa com o seu munícipe. Às vezes é por Facebook, mas às vezes por Facebook, assim como aquele aplicativo, né, que você consegue fazer a denúncia e tudo mais, você consegue já ter possíveis trilhas de auditoria ou reclamação de serviço. Isso tudo já ajuda um pouco a gestão pública. Pode parecer uma coisa boba, mas quando você tem um relatório gerencial de serviço, você sabe onde você vai priorizar o seu orçamento, né? Quer dizer, a gente o administrador, o gestor público, não vai cair no pecado, na fraqueza de errar. Não, eu falo assim, se você, a melhor coisa do que você tem é ter uma área de controle que você pode perguntar. Porque você fala do assessoramento, né? O assessoramento, ele vai te dizer, olha, não faça o edital dessa forma, que você vai incorrer em erro. Peça um pregão eletrônico que você vai fazer uma melhor atividade da sua gestão, vai poder selecionar melhor as empresas para participar, né? Então, assim, ter o controle interno faz com que você tenha uma tomada de decisão mais segura, né? Quando você vai responder ao Ministério Público porque teve uma denúncia, qualquer coisa, você vai dizer, não, eu perguntei para a controladoria, eu tenho um relatório anterior, eu fiz uma pesquisa de mercado melhor, o preço talvez não seja esse de fato, porque eu tenho aqui um relatório anterior que vai me dar um respaldo, né? Então, assim, para mim, ele tem mais assim, se bem utilizado, né? Porque, assim, normalmente, algumas cidades, elas usam a controladoria na macrofunção só punitiva, que seria a correição, né? Processo administrativo, sindicância, e aí também abre para tudo, né? Também não precisa. Muito bem. Bom, São José não tem a controladoria. Então, eu não posso dizer se ela tem, se ela não tem, porque o que acontece? Pode ser que a cidade não tenha instituído um projeto de lei ainda, mas que já tem as funções difusas em alguns servidores, né? Então, assim, talvez ela não tenha essa controladoria centralizada, que é o quê? As 4 macrofunções e as 3 linhas de defesa. Mas ela pode ter departamentos que já fazem isso. Mas, assim, se a gente não consegue ver o trabalho, vamos supor, em São Paulo, facilmente você consegue ver que a controladoria tem o seu trabalho. Por quê? Os relatórios são publicados de auditoria, você tem a correição no Diário Oficial mostrando quais são os servidores que foram punidos ou não. Espírito Santo, o portal da transparência deles é muito bem divulgado. Você consegue observar, assim, até as cidades, elas têm um ranqueamento, né? Mas como que no Espírito Santo, na capital? É o governo do Espírito Santo, O governo né? do Espírito Santo. Mas como que tem uma controladoria tão transparente e a cidade está naquela situação? É que são coisas diferentes, né? Vamos supor, quando a gente olha contas públicas, é uma situação, né? Olha, eu quero olhar, além do que também a gente trabalha por amostragem. Vamos supor, você tem ali o tempo que você está arrumando, né, a cidade, vamos supor, se por acaso uma controladoria fala assim, olha, eu quero todos os contratos na internet. Primeiro você está fazendo esse papel. Não necessariamente isso vai já em 2 minutos já mostrar uma melhoria essencial, né? Não é assim tão claro. É diferente de uma auditoria. Uma função de auditoria bem estruturada, você faz com que a cidade já tenha um outro ritmo, né? Todo mundo tem medo de auditoria, né? A minha área principal é auditoria. Então, assim, olha só. Assim, um auditor, ele é aquele fiscal brabo. Isso. Não, assim, a auditoria ela tem uma área de inteligência muito grande, né? A parte de fiscalização é essa parte do in loco. Quando você consegue ter uma auditoria que tem uma área de inteligência, né? Vamos supor, qualquer caso que esteja aí na mídia, que você abra, fala de empresa, fala de servidor. Existe um trabalho anterior que é cruzamento de informação, olhar a evolução patrimonial daquele servidor, olhar, né, as empresas se elas são inidôneas, olhar se aquele preço contratual, olhar principalmente o processo, né, o que foi dito no edital e o que realmente foi comprado. Então, assim, essa é a graça da auditoria, né? Então, as pessoas... Só que isso devolve muito ao erário. Quando você encontra fraude, é 100%. Mas ela é 100%? Não. Se você achar fraude, você consegue... Assim, vamos supor, tem casos que a gente fala, né? Funcionário fantasma, você vai encontrar, né? Às vezes uma coisa que foi comprada num processo, se a gente for nas praças, a gente vai ver. Né? Aconteceu aqui em São José. Recentemente, o preço de um palito de sorvete custava 10 centavos e a prefeitura pagou R$2. Então, aí o que acontece? Isso, né? Faltou o quê? Auditoria ou faltou controladoria? Então, eu falo assim,
Primeiro, eu acho que faltou você ter, de fato, uma preocupação com o preço efetivo daquela coisa que foi comprada, né? Que a gente fala assim, olha, eu vou lançar um edital, eu vou pedir para as empresas participarem do procedimento, então, assim, você tem que ter um cuidado, se você tiver essa intenção, né? Você tem que ter o cuidado de fazer o processo da melhor forma possível licitatório. Então, assim, se você, normalmente, nos processos licitatórios, a controladoria pede para um servidor participar do processo para ver, só para observar, ele não faz nada, ele só está vendo se o pregão está acontecendo da forma correta, se ele for presencial, se as empresas realmente que estão ali podem participar, se não tem nenhuma denúncia anterior contra elas. Então, assim, é para isso que a gente fala que é bom você ter um servidor da controladoria participando dos procedimentos, né? Normalmente ambulância, acontece muito caso. Seria, no caso, a controladoria seria os olhos do cidadão. Ele é os dois lados. Na os parte dois lados. ele é o olho do prefeito no executivo, porque a controladoria, ela é um órgão do executivo, né? O executivo cria, né? É assim, você fala assim, olha, o prefeito pode ser refém de uma controladoria. É muito difícil disso acontecer. Assim, eu falo, mesmo que o prefeito tivesse algum caso que ele tivesse envolvido, a controladoria ela vai tentar mostrar, né, se tiver envolvimento de falso, de fraude, irregularidade, porque ela tem uma obrigatoriedade constitucional, né, de publicar aquilo ali, de fazer a fiscalização e fazer o relatório e comunicar ao Ministério Público, comunicar ao Tribunal de Contas. Então, assim, ela tem esse lado, né? Ela foi feita para isso. Mas a ideia é que você tenha um prefeito que queira combater corrupção, né? Então, a ideia é que você crie, institua de fato, né? Maravilha. Juntamente com a Bárbara Cristal está o Rafael Carrara, que também é gestor público. Parece muito com o nadador o César Cielo, já te falaram isso? Já. Muito boa tarde, Rafael Carrara. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui na rádio do sindicato e tratar também desse tema de controle e combate à corrupção. Está em pauta. Rafael, vocês estão novos, tanto a Bárbara quanto você. Aonde nasceu o interesse de fiscalizar as contas públicas? A juventude despertou e aquilo que se dizia, não vocês, mas os seus pais, seus avós diziam, esse é um país dos jovens e o jovem é o cidadão do futuro. Está funcionando, você olha na televisão, a promotora é uma menina, o promotor também é tão menino quanto a menina, usam até mochila, dependendo, estão de tênis. É essa juventude que vai colocar esse país nos trilhos, apesar da nossa malha ferroviária ser tão deficiente? A controladoria é um tema que já era tratado, né, na Constituição de 88, só que ele foi implementado paulatinamente, né? Agora a gente vê as denúncias da Lava Jato, né, sendo desencadeadas, né, sendo levadas à frente. Só que o controle ele sempre existiu, né? Constitucionalmente, a estrutura, né, formal ali, os tribunais de contas fiscalizando. Só que agora, assim, né, havia um grande sentimento de impunidade, né, por conta do mundo político, né? Você ter sempre esse trâmite, né? De estar ali, né? Se a gente vê hoje a crise política instituída basicamente por essa dificuldade, né? De tratar essa as falta denúncias. De acesso, a falta de transparência. Sim, perfeito. Agora, o Senado, o Rafael, aprovou, foi ontem, no início da tarde de ontem, foi o texto, não foi o mês passado, foi recentemente o texto base da proposta da emenda constitucional, que é a chamada a PEC 55. Ela criou um limite dos gastos públicos. E é uma situação para os próximos 20 anos. Essa proposta que foi aprovada já em segundo turno, inclusive com ampla maioria, vai ajudar as controladorias a ficar de olho no dinheiro público? Acho que a proposta, assim, ela restringe o orçamento, mas por uma questão de controle dos gastos públicos, né? Se você tem ali você está forçando o gestor a ser mais eficiente ali na caneta. E a controladoria, claro, que auxilia, né, essa gestão, seja pela macrofunção de ouvidoria, né, recebendo as reclamações da população, tendo ali um feedback, né, da população nos termos dos serviços prestados, né, e analisando o contrato, vendo se o serviço está contento, e analisando a concorrência de fato para que o serviço ali seja devidamente prestado. O brasileiro
é tipo quanto pior, melhor. O povo não liga. Olha, pirão um pouco, o meu primeiro. O brasileiro é bem desse jeito. Agora, o gasto público, ele precisa despertar no cidadão o interesse, porque eu falei com o secretário de Serviços Municipais aqui de São José, que toda semana, a cada 15 dias, um cidadão ele vai lá e quebra uma lixeira da cidade. Aquilo custa dinheiro. A gente precisa se indignar até com a depredação do patrimônio público. Não só na depredação, né, mas assim no gasto, né, público. Assim, a gente tem 2 linhas de transparência, né, por conta do Estado, né? Tem a transparência passiva e a transparência ativa, né? Uhum. Quando você trata de uma transparência ativa, né, é o Estado disponibilizando informações para o cidadão. E assim a passiva é quando o cidadão retoma, né, um pedido de acesso à informação junto ao Estado, né? Então você tem os 2 lados, né? O Estado ele tem que incentivar a participação do cidadão para ele se sentir integrante dentro dos serviços públicos ali prestados, e juntamente o cidadão ele tem que ter essa atitude de tomar as informações também. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e na volta a pergunta que eu faço a Bárbara Cristal: para onde vão os seus impostos? É uma pergunta que é uma informação relevante ou irrelevante? O cidadão quer saber para onde vai o imposto? A gente fala sobre isso, Bárbara? Sim, claro. No próximo bloco, aqui no Clique Jornal. O Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Um breve intervalo e já a Bárbara Cristal, ela que é gestora pública dos gastos públicos, e o Rafael Carrara também de volta aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência
e Tecnologia. Mostra também o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que ainda não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. Então, é por isso que cá estamos hoje com a Bárbara Cristal e o Rafael Carrara. Bárbara, a pergunta que nós arremetemos do bloco anterior para cá é essa informação. Para onde vão os seus impostos? A gente sabe que estamos num começo de ano onde IPVA, IPTU da cidade, são tantos impostos que o cidadão paga. Para onde vai? Essa pergunta é relevante? Então, é assim, eu acho essa pergunta super relevante, mas eu sempre gosto de mostrar um apontamento interessante, né? Normalmente, vamos supor, aqui a rádio, né, vinculada aos servidores públicos federais da área especial. Defesa Nacional é um bem público, né? E a gente não se sente, né? A gente não percebe isso, não é verdade? Verdade. As nossas fronteiras estão todas sendo protegidas. No nosso dia a dia, a gente vai comprar um pão, a gente observa isso, a gente sente isso? Não. Só que a gente gasta, né, paga, e a gente tem essa proteção, né, e não consegue perceber isso no nosso dia a dia. Por quê? Tudo que é um bem público, do serviço público, às vezes é difícil de você mostrar que isso tem o seu custo e que isso, de fato, tem a sua efetividade. A mesma coisa acontece, às vezes, com a área de saúde. Enquanto a gente não precisa, né? Se acontecer uma guerra, o que acontece quando está acontecendo, às vezes, uma questão de você pedir a Força Nacional, ou de pedir o Exército, ou de pedir, sabe? Aí você lembra da instituição e fica falando, olha, ainda bem que a gente tem. Mas é nessa hora, né? A Força Nacional lá no Espírito Santo é um lembrete disso. Então, é nessa hora que a gente percebe. O serviço público, né, a mesma coisa. Quando a gente vai no SUS, quando a gente precisa de um medicamento, quando a gente precisa de um serviço, às vezes de um poupa-tempo, né, é nessa hora que a gente vai perceber a necessidade. Então, o que eu quero dizer? Nos nossos dias, a gente sempre paga os impostos, e a gente tem as reclamações, né, dos serviços. A gente só sente o serviço na hora que é necessário. Agora, qual que é a minha preocupação como uma gestora pública de controle? A parte de controladoria, que é a macrofunção ouvidoria, é onde normalmente vai mostrar para a gente, dentro de uma área de gestão pública e até para a sociedade, o que está bom e o que está ruim. Por quê? Ela é que mapeia e gerencia os serviços públicos. A controladoria. Isso, dentro da controladoria, a gente tem uma área chamada ouvidoria. Essa ouvidoria é que recebe as denúncias da população. E a segunda coisa, o que ela recebe? Reclamações. Às vezes a população faz uma denúncia, só que às vezes ela não é uma denúncia de fato, né? Ela é uma reclamação de um serviço, poda de árvore, zeladoria, galeria. Só que isso pode estar vinculado a uma fraude, né? Vamos supor, o servidor que às vezes cobra para fazer uma poda de árvore. Ele não tem que cobrar, né? Aqueles R$50, o controle normalmente não consegue mapear, né? Eu, dentro do meu escritório, eu não consigo achar os R$50 gastos para servidor na rua. Não, isso daí sozinho não. Por quê? Eu tenho que olhar a gente olha uma evolução patrimonial maior. Isso, é por isso que a gente fala que a sociedade é necessária, né? Por quê? Porque quer dizer, você consegue, então, mapeando, consegue ver a empresa terceirizada, o óleo diesel, o caminhão, os funcionários, para aquele fim. Eu consigo ver grandes movimentações financeiras, eu consigo ver, né, vamos supor, empresas que fazem colunho, consigo ver conflito de interesse, consigo ver várias coisas, mas eu não consigo ver o cotidiano da população. Vamos supor, quem tem que me dizer se um fiscal de contrato que olha a TPU na rua, que é termo de uso de permissão, que é a parte de pirataria, é a própria população, né? Por mais que eu tenha ali uma equipe que fiscaliza, ela não consegue estar 100% do tempo em todos os lugares. Então, esses R$50 pode parecer que é pouco, mas quando somado é muito. E aí o que acontece? Muitas vezes acontece da gente ter sistemas internos das prefeituras que elas têm que preencher ali as informações de, por exemplo, deferido ou indeferido, se cortar uma árvore numa região, ou se liberar um alvará, ou se liberar um termo de uso de permissão. Só que a gente já viu casos em outras cidades, o que acontece? Aquele funcionário que ganha R$50,
Para a pessoa é só R$50, mas para nós, do controle, é uma porosidade muito grande de corrupção. Por quê? O que vai gerar dentro da estrutura é aquele sistema parado, tudo colocado indeferido para a pessoa poder ganhar dinheiro na rua. Então, às vezes, não anda um serviço público por conta da corrupção. E quando a população denuncia esses fiscais, a própria estrutura abre processo administrativo, abre uma sindicância, se troca o fiscal de contrato, se troca... Entendeu? É interessante. Que recentemente a gente... pode observar pela imprensa no estado de São Paulo que muita gente foi presa da fiscalização em relação a camelôs, a essas coisas todas. Esse é um ato onde a controladoria pôde mapear essa questão. A controladoria pode mapear essas questões, né, principalmente se a população ajudar. Eu falo assim, funcionário fantasma, por mais que a gente vai fazer uma auditoria, chega lá, fazer uma auditoria de RH, né, que a gente fala que é para ver folha de ponto, a sua idade, não adianta. Se a população ou até os próprios servidores denunciam que aquela secretaria ou aquela subprefeitura ou até mesmo aquela unidade aquela UBS tem funcionários que têm o seu próprio consultório particular, que não está ali todos os dias, é ali que funciona, né? É ali que a gente consegue, de fato, a gente fala que é a parte sistemática, né? Que é o quê? Você já acha instantaneamente, a população denuncia, a gente fala assim, toda denúncia que entra no órgão de controle, ela é feita, não existe. Se entrar 100, é feito 100, se entrar 200, é feito 200, se entrar 1000, é feito 1000. É nossa obrigação fazer. Então, assim, a grande graça é quando a população realmente participa do procedimento. A parte de transparência é importante, mas olhar o orçamento público por transparência é difícil, né? Os dados não são liberados da forma mais facilitada possível, né? É um dado cru, difícil. Mas, Bárbara e Rafael, em relação à população que tem que denunciar, mas a gente viu, nós citamos já 2 vezes aqui a questão do Espírito Santo. Deu para notar lá, Rafael, que a população que tanto anseia por segurança, que tanto controla, que tanto cobra, foi a primeira a saquear as lojas. O que é que aconteceu nesse caso? Que sociedade é essa que pede uma controladoria, uma fiscalização das suas câmaras municipais, mas eles vão saquear a própria loja? Acho que não se pode generalizar, né? O país passa por um período de crise financeira, né? Acho que pode ter facilitado, talvez, essa questão, né, dos saques, tudo, mas acho que houve ali uma ausência, né, do poder público por parte de uma greve, questão salarial, e se deixou essa brecha, né? Mas acho que não se pode generalizar nesse sentido. Bom, nós temos aqui um áudio de uma pessoa que mandou lá do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês pudessem analisar essa situação da revolta de um cidadão do Espírito Santo, que diz o seguinte: olha, tudo estão entrando dentro dos comércios, tudo em Guarapari. A gente tem amigo que é comerciante, tem academia, que tem loja, viu? Estão entrando tudo, roubaram loja de roupa, as americanas, entendeu? Estão roubando, entrar dentro da Honda, desligaram as câmeras, viu? A culpa disso não é da PM que tá parada, não. A culpa disso é de todo mundo. Vocês acham que quem tá indo pra rua roubar é só vagabundo? Não é. Tem gente que tá indo pra rua roubar pra se aproveitar. A culpa é do brasileiro que é corrupto, viu? A gente é um povo corrupto. Quando a gente pode tirar vantagem, a gente tira vantagem de tudo. A hipocrisia abrir a boca e falar mal da PM, sabe por quê? Porque a gente mete a lenha na PM, fala mal da PM, esculacha com a PM, tá aí. Fala que não presta, fala que não vale de nada, tá aí, ó. Tirou da rua, nós estamos passando aperto, nós estamos pagando a nossa língua. Nós estamos pagando a nossa língua porque a gente mete pau na PM, não apoia a PM. O brasileiro tinha que ir pra rua junto com a PM, junto com seus familiares. Bom, muito bem. Aqui é a Maria de Lourdes fazendo esse desabafo e sabendo que vocês estariam aqui. A gente vai falar de gastos públicos, essa questão toda. Então, ela está revoltada, como o Rafael disse, não, a gente não pode generalizar, mas tem gente indignado com os saques, principalmente em estradas, quando ocorre um acidente. Um caminhão de cerveja, por exemplo, que ele tomba, a população corre lá, ao invés de ajudar, corre para saquear aquela mercadoria. E aí vocês falam exatamente que a gente precisa controlar, precisa fiscalizar. Está tendo 2 Brasis, o
o Brasil da moral e o Brasil da indecência? Acho que é uma questão cultural, né? Quando você fortalece um organismo de controle interno, você facilita também a participação da população, né? Ela se sente ali presente do Estado e sente ali a atuação, né? Uhum. E ali você consegue engendrar para o futuro, né, políticas públicas para a melhoria do acesso, seja à educação, ao mercado de trabalho. Acho que é uma questão de... A gente tem que tomar também isso como uma questão sociológica, de fato, né? Que o Brasil é um país, né, com desigualdades, pessoas são necessitadas, de fato, né? Mas também não é justificativa também para você saquear o mercado, o supermercado, a loja e tudo isso. Quer dizer, menos novela e mais informação. Sim, claro. Bacana. A sua opinião, Bárbara? Então, eu me preocupo muito, né? Porque, assim, eu não gosto de pensar que o Brasil é terra de ninguém, tá? Eu sou muito... eu sou avessa a essa ideia, né? Eu também não gosto do caos, né? Eu também não gosto nem um pouco do caos. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, né? Eu falo que as pessoas desacreditaram dos políticos, mas ainda têm esperança nas instituições, né? Então, assim, normalmente o meu perfil é muito institucional. Então, eu tenho essa preocupação de fortalecer instituições para você poder, de fato, gerar política pública e benefício para a população. Por mais que a gente peça para a sociedade participar, na parte de, né, social, assim, na parte de denúncia, transparência, né, eu acho que o principal é você gerar resultado para você ganhar confiabilidade. Eu acho que quando a gente bate na PM, né, eu praticamente tenho um respeito muito grande pela Polícia Militar. Já participei de várias operações que você tem a necessidade de ter... eles como parceiro. Claro, então, assim, eu acho que quando você deprecia uma entidade, né, como uma instituição, e até os seus servidores, você causa esse tipo de coisa. Então, minha preocupação é assim, a gente tem que fortalecer as instituições que o país tem. Quando você põe essas instituições em xeque, e essas instituições aí, por uma questão, né, que é deles em particular, tem uma não ação, você vê de fato o que acontece. Então, assim, né, minha preocupação é, eu tenho essa questão, né? Eu estudei política pública, eu estudei na USP, e meu foco sempre foi a área de segurança e a parte de controle. Então, você vê que quando essas instituições, elas são mais burocráticas, mas elas têm um respeito, uma ética e uma necessidade de fato, né? Você tem uma obrigatoriedade de resultado. E aí, quando você se ausenta, aí você vê o caos. Então, minha preocupação é realmente que a gente empodere essas instituições, e não que a gente deprecie. Muito bem. Bárbara Cristal e Rafael Carrara, nós vamos para um breve intervalo. E, na volta, quero perguntar para ambos, para quem vale a limitação do teto dos gastos públicos que o governo aprovou, esse texto lá no Congresso Nacional. E por que o governo quer limitar esses gastos? A gente pode falar sobre isso? Um breve intervalo e a Bárbara Cristal e o Rafael Carrara, eles que são gestores públicos e eles são especialistas em contas públicas, volta já aqui no Clique Jornal. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's.
Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, a Bárbara Cristal e o Rafael Carrara, eles que são especialistas em contas públicas. E a intenção é estimular as prefeituras aqui da RM Vale a criarem as suas controladorias para fazer a verificação dos gastos públicos. O Clique, a Rádio CT, foi idealizada pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. É uma web rádio dos servidores federais que possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade, pois a proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais, como advogados, médicos, artistas, ambientalistas e pessoas do povo também. Da mesma forma que a gente quer abrir espaço também para os cantores. A Bárbara Cristal é especialista em contas públicas. Então, a pergunta que a gente faz, Bárbara, para que você possa sintonizar em relação ao Congresso Nacional, que aprovou lá a PEC 55, para quem vale a limitação do teto dos gastos públicos? Essa parte aqui eu vou deixar com o Rafael, porque ele sempre fez a parte de orçamento, ele que gosta dessa parte. Muito bem. Rafael, para quem vale essa limitação? A limitação foi votada no Senado, né? Um contingenciamento, né, dos gastos públicos, né, do orçamento federal. Então, vale para todos os entes federativos, né? Por mais ali afeta, né, a gestão interna, né, desses entes, tendo vista que você tem o repasse, né, da União, seja para Fundo Municipal da Educação, Fundo de Participação, né, da Educação, da Saúde, inclusive. Então, você tem que trabalhar com um orçamento menor, né, dentro dos municípios. E levar em conta também que você tem também outra normativa, né, que trava talvez esse manejo no orçamento, que é a Lei Complementar 101, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata também dos limites dos gastos públicos, né, quanto que o prefeito vai poder manejar seu orçamento para investir em determinados setores, né, como, por exemplo, vamos citar aqui que ele só pode gastar 60% do orçamento com verba de pessoal, né? Então, ele tem que manejar tudo dentro dessa lei e não pode infringir ela, porque senão ele responde, né, civilmente perante... No caso aqui de São José dos Campos, que suprimiu 10, 11 secretarias, caiu de 23, 24 secretarias para 14. Isso é uma medida de conter o gasto público? Ou tira só o nome e permanece o gasto? Não, isso você contém, né? Você corta cargos comissionados, né? De fato, você tira uma parte da despesa, né, dessas pastas, tentando talvez reduzir esse percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal com o gasto de pessoal para poder manejar os recursos para outros investimentos. E acho que citar também a presença da Controladoria nessa questão, porque a Controladoria, além dessa parte preventiva, né, por mais que receba reclamações, haja na transparência, ela tem a parte de auditoria, que ela tem uma grande efetividade no caso da arrecadação, né, por talvez essa parte de enxugamento de gastos públicos, ela auxilie por conta que faça uma auditoria, você vê talvez o objeto do contrato, talvez tente manejar o que está sendo prestado e o que foi pago, para tentar conciliar talvez
se o contrato é de fato efetivo, né, na gestão, ou ele não está de acordo ali com o objeto contratado. Talvez esteja gastando mais com o serviço prestado não contente. Muito bem. Bárbara, e daí? Não, eu acho interessante que, assim, nessa parte, para mim, o que mais vale é os 5 E's lá, né? Economicidade, eficiência, efetividade, eficácia. É o que a população está querendo, é o que os governos precisam aprender, né? Então, assim, por que a gente fala, agora existem os administradores públicos, gestores públicos? Não é à toa, né? Os burocratas sempre existiram, né? A burocracia, né, sempre existiu, mas agora tem que ser um pouquinho, tem que ter um up, né? Tem que ter, assim, agora fazer, de fato, dentro das regras do jogo, né? Então, assim, antes você até tinha, né, por conta de você ter uma porosidade maior, ter os casos de corrupção que não eram investigados, né? Até você tinha manejos diferentes, né? Hoje não, hoje a gente está focando uma gestão pública profissional, né? Você quer, de fato, gestores que tragam ali um resultado eficiente, mas de forma ética, né? Que você traga, quando a gente fala de repasse condicionado dos programas, por controle, às vezes a gente pode cortar um programa ou outro porque não está seguindo os ritos que a gente diz que seriam essenciais. Mas para o chefe da pasta, é o programa essencial dele, ou realmente é o plano de governo dele, então você não pode simplesmente não ouvir a gestão. Então, o que a gente tenta fazer? Né? Uma mescla entre o que é efetivo, que segue as regras do jogo, e o que é de interesse ao chefe da pasta ou de interesse ao executivo. Isso é necessário. Mas quando você cria esse corte, você está clamando por uma gestão eficiente, né? Assim, por mais que você entenda a parte de crise, tem muitas pessoas que são contrárias, mas entrar nessa discussão mais sociológica não é tanto a nossa praia. A nossa praia é assim, ok, já foi decidido. O que a gente vai fazer agora dentro da decisão? Que é o que te vai gerar resultado, de fato. Bárbara, mas como que é calculado este limite de gastos? A LRF, né, se você tem uma ideia, assim, é uma obrigatoriedade até, né, que todas as unidades, elas não podem ultrapassar esse limite, né, esse percentual. É 60% ou não? Eu acho que é 60%, tem que consultar aqui. Muito bem. Agora, mas poderá sofrer alterações essa questão da controladoria? Aí vocês estão lá controlando, vocês foram contratados para controlar, está controlando, e teria alguém acima da controladoria para... Não, fica quieto aí, balacobaco. Então, na verdade, assim, né, é até engraçado. O nosso perfil é muito diferente, né? Eu falo assim, quando você entra no órgão de controle, não tem jeito. Você é controle, né? É controle. Você é controle. Você vai ali com 100% para defender, de fato, o seu relatório, para investigar de verdade. E o controle tem uma coisa que ele não pode errar. Ele não pode errar. Uma vez que você errou, você cai em descrédito. E a segunda coisa o controle ele não pode ser mais caro que o benefício que ele traz. Então, você tem uma estrutura mais especializada em controle, porque há a necessidade de você fazer, né? Você está consertando, né? Você está assessorando, você está punindo, né? Você não é uma área que você pode dizer, olha, me desculpa, não era bem assim. Então, você tem realmente a gente fala assim que é a accountability, né? Você tem uma responsabilização muito grande, né? Você tem uma preocupação de fazer toda aquela melhoria. Pra você ter uma ideia, a gente, durante um relatório, às vezes eu posso encontrar várias irregularidades simples, né? Se é uma irregularidade simples, porque às vezes acontece, eu sei, no município, que as pessoas nunca fizeram aquilo, né? Começaram a entrar naquele cargo, mudaram de cargo e estão aprendendo a função. Sei lá, gestor de contrato, fiscal de contrato, ou então se fez uma contratação nova. Como que as pessoas ali que não tiveram uma capacitação vão acertar, né? Isso é muito difícil. O que a gente tenta fazer? Como um órgão de controle, a gente tenta, às vezes, até auxiliar na capacitação daqueles servidores, para que eles, de fato, tenham um resultado melhor, né? A gente fala que isso é o preventivo, mas não é só o preventivo. Isso, de fato, é pensar no resultado. Poxa, tem um tapa-buraco na cidade? Normalmente, o Tribunal de Contas diz o quê? Olha, o problema está na execução do serviço. Então, não é, às vezes, a empresa que contratou, não é a massa, é a execução. A execução é o quê? É o servidor. Então, eu preciso ensinar ele a fazer o quê? Eu preciso ensinar ele a executar o serviço da forma correta. Agora, juridicamente, qual é o valor de uma controladoria? A controladoria está, assim, constitucionalmente, a controladoria responde ao Tribunal de Contas, né? Tem uma ligação direta com o Ministério Público, ela está vinculada ao Executivo, né? E também, assim, você tem uma ideia, no Brasil hoje tem um órgão chamado CONAS, né? Que é o Conselho de Controle Interno, né? Dos controles internos, e tem sempre um representante da capital e do Estado, né? Do município e do Estado, que leva suas boas práticas para realmente mostrar o que de melhor está fazendo no seu município, seja em relação à transparência,
transparência, seja em relação à auditoria, seja em relação à correição. Então, assim, até a parte de metodologias internas mesmo, até dos servidores conversarem entre si. Existe uma preocupação no Brasil hoje de levar as melhores práticas para todos os municípios. Coisa boa. Ô Rafael, qual é o teto do gasto? Então, o teto do gasto, ele limita o orçamento de 60%, né, de gasto pessoal. Então, acho que trazer a problemática, né, como a gente está dentro dessa crise, né, agora com o contingenciamento de gasto que a União aprovou lá no Senado, acho que é trazer essa problemática porque a gente vai ter que ter uma gestão eficiente, né? Agora, a diminuição da arrecadação, ainda mais... 60%, repasses, né? Você gastava 100, vai gastar só 60%. Não, você é limitado a 60% do gasto de pessoal, né? Do orçamento total. Do orçamento total. Isso. Agora, mas como é que fica o que todo mundo, o grito geral, a saúde e educação, como é que fica esse gasto? Também vai ter que diminuir? Você tem limites constitucionais, né? De um piso, né? De fato, né? Você tem, acho que 10%, né, do orçamento, não sei como é para município, mas você tem um piso de gastos, né? Você tem que atingir aquele piso do orçamento total, né? Para você ter aplicar esse recurso junto à educação e saúde, né? Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, já falamos 45 minutos, vamos para os 15 minutos finais. Para o último bloco, é 1 hora de programa, mas com reprise às 21 horas e também no dia seguinte. Depois sobe para o YouTube, e no YouTube vocês vão instalar eternamente essa entrevista com a Bárbara Cristal e o Rafael Carrara. Vocês que são gestores públicos, especialistas em contas públicas. É isso. A gente fala já aqui no Clique Jornal. E a pergunta que a gente quer lançar para o próximo bloco é: qual é o impacto da medida dessa aprovada pelo governo e de uma controladoria no salário mínimo? A gente fala sobre isso, um breve intervalo, e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, cá estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a Bárbara Cristal e o Rafael Carrara. Eles são especialistas em contas públicas. Olha, lembrando que a internet ela rompe barreiras, promove a comunicação sem fronteiras, e o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não apenas de CT, de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou de cultura, não. Na programação aqui do Clique Jornal, a gente aborda temas desde o clima espacial,
veículos lançadores, energia, questões sindicais, o Conlutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, a Fundação Cultural, passa por amenidades, causa e até mesmo filosofia e religião. Tudo isso aqui no Clique Jornal. Bem, Rafael e Bárbara, quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada dos nossos ouvintes, os engenheiros, cientistas e funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos. O CEMADEM também está ouvindo lá no Parque Tecnológico. Tem um fórum de CIT que congrega mais de 30 entidades, então tem um computador ligado aqui e outro lá. A CPTEC em Cachoeira Paulista, a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Arce, também nos ouvindo. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, confirmando aqui, lá no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA lá em Alcântara, no Maranhão. Em Santa Maria, até de triste memória, não é? Por causa daqueles jovens universitários lá da Boate Kiss que perderam suas vidas, mas no CPTEC de lá estão nos ouvindo. E também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica, mandaram até o endereço na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo o Clique Jornal e esse bate-papo com vocês. O Brasil todo ouvindo, acompanhando esse bate-papo bem descontraído a respeito de contas públicas. Bom, a pergunta que ficou do bloco anterior para esse era como é que ficaria, o cidadão perguntou aqui se teria impacto com o salário mínimo uma controladoria dessa. Nada a ver. Como é que é? O que tem a ver o sabão com o sorvete? Não, eu falei assim, né? Na verdade, quando a controladoria, o maior foco dela são os serviços públicos, né? As fraudes e principalmente a eficiência do gasto público. O que vai melhorar são os serviços que ele tem, que normalmente ele não percebe que ele gasta, né? Porque faz parte dos impostos, que seriam os serviços de poda de árvore, os serviços de zeladoria, os medicamentos nos hospitais, as vacinas, né? Os atendimentos, você poder chegar pedir um serviço público e você ser atendido. O que faz, de verdade, transforma, né, às vezes, uma cidade a ter um melhor serviço sendo disponibilizado. Porque o que acontece? Às vezes pode ocorrer de você ter ali um redesenho. A gente fala assim que a gente redesenha áreas. Às vezes você está vendo um processo, né, uma área que ela tem uma cadeia logística ou ela tem uma demanda que ela não está conseguindo atender, e aí o controle às vezes vai atuar de uma forma que a gente fala que é para gerar arrecadação, né? Que você fala assim, olha, eu estou tendo ali irregularidades bobas, ou então não estou tendo uma eficiência daquele serviço, e por que isso está acontecendo? Às vezes você vai olhar a ponta, não está sendo entregue medicamento. Só que isso daí tem uma cadeia, né, muito grande, que é o quê? Olha, os servidores ali são suficientes, de fato o medicamento chega a qual dia, onde está sendo o estoque, está tendo relatado o estoque certinho, está tendo uma cadeia logística dos medicamentos para as UBS da forma correta. A controladoria, ela agiria como uma auditoria? A controladoria tem a macrofunção auditoria, né? E, consequentemente, você sempre tem... eu falo assim, que o tipo ideal, na minha visão, tá? Que é uma visão um pouco diferente, que é assim, o ideal é você tem lá as denúncias, né? Ou você tem o relatório de serviços, isso daí como é que vai funcionar? Entra por ouvidoria, aí se for relacionado a servidores, aí você faz um relatório, se tiver a ver com contrato, você faz um relatório de auditoria contratual, e você pode depois, no segundo momento, a corregedoria atuar em relação aos servidores que foram citados. E aí, qual que é o segundo e terceiro ponto? A controladoria vai lançar um relatório tanto da correição quanto da auditoria, mostrando, né, o que teve de efetivo daquela ação. Se é, às vezes, só mostrando quais seriam as recomendações para aquela unidade, ou se encontrou uma fraude, mostrando o quanto se pode devolver o erário, e aí como será feito isso de acordo com a publicização. E aí, óbvio, né, vai ter os outros órgãos que vão atuar, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo acaba atuando conjuntamente para poder ter um resultado mais efetivo. Dificilmente um órgão de controle vai lançar um relatório puro sem ter a preocupação de como isso vai impactar em outros órgãos. Porque eu falo assim, a população ela está pedindo socorro. Então, ela manda uma mesma denúncia para a controladoria, ela manda para o Ministério Público, ela manda para o Tribunal de Contas, e quando a gente vai ver, a mesma denúncia está sendo tratada em todos os órgãos. É que cada órgão vai olhar de uma forma. O controle externo vai olhar
com a visão de controle externo. E a controladoria é um controle interno. Ela vai olhar com a visão... Pode falar. Bom, como é que o cidadão pode acompanhar o trabalho da controladoria? Então, o ideal é que as controladorias elas tenham uma área de comunicação, que ela vá, de fato, ou publicizar os relatórios, pela internet, e ela também, normalmente são casos muito bombásticos. Então, dificilmente você sabe que que ela existe na cidade, porque tem lá 10 milhões, 20 milhões, 18 milhões. Normalmente são casos que trazem à tona a efetividade, Bom, enfim, aqui em São José dos Campos tem, no caso, Rafael, um gabinete de governança agora e tal, que fica de olho em tudo. Mas uma controladoria, ela seria um instrumento para disciplinar o funcionamento da máquina pública, para que não haja corrupção dos antigos funcionários, do fiscal corrupto. É assim, mais ou menos? Basicamente, ela atua melhorando a gestão e combatendo os ilícitos, de certa forma. E prevenindo, talvez, possíveis fraudes, analisando processos, vendo as vulnerabilidades da máquina pública em si. Bom, eu vejo aqui uma informação que a controladoria do Estado de São Paulo, da capital, fechou questão com 26 demissões de servidores por corrupção. Isso aí é um gol de placa. Eu falo assim, as pessoas têm essa visão, isso é um gol de placa. Eu tenho dúvida, sabe assim? Por exemplo, eu sou dessa área, eu amo essa área, mas a gente deixou chegar no limite, sabe assim? Tipo assim, quando você manda embora 26 servidores ao bem de serviço público, é porque você não teve a sua ação antes, sabe assim? Vamos supor, o que acontece? Você tem o preventivo, você tem o monitoramento, você tem várias coisas que você poderia ter feito, para dizer, então, assim, quando a gente fala, olha, é que nem a gente fala, olha, a gente prendeu 200 pessoas, Não é tão legal assim, Assim, é o nosso indicador de resultado, Óbvio. Então, quer dizer, uma demissão que, por um lado, olha, tá vendo? Demitir. Isso, uma satisfação insatisfeita, porque há quanto tempo que ninguém controlava nada? Isso. Então, porque assim, o que acontece? A gente tem a gente tem que fazer o monitoramento, é uma obrigação, Avaliação, monitoramento, implementação, a gente tem todas essas coisinhas que a gente é obrigado a fazer. Mas quando você são assim, a gente comemora, mas tem esse lado de, poxa, a gente poderia ter atuado antes, a gente poderia ter sido melhor, Então, assim, é uma construção. Eu falo que a cultura de controle é uma construção. Quando você chega e mostra, já vi várias vezes isso acontecer, em várias cidades. Às vezes você mostra a efetividade de uma controladoria, o mesmo secretário que às vezes foi punido ou que teve servidores punidos, numa próxima vez ele mesmo já senta com o controlador e pede ajuda. E uma ajuda assim, olha, eu quero atuar de uma melhor forma, eu quero aprender como realmente eu vou gerenciar os meus recursos. Então, assim, você vê uma chavinha liga, Você vê que a gestão muda, tem uma diferença. Então, o Rafael e Bárbara, a controladoria é um instrumento que o corpo de funcionários do município deve estar atento até para se corrigir, porque a notícia aqui lá de São Paulo, capital, diz que a controladoria, que é a CGM, ela desbaratou a máfia do INSS. Quer dizer, há muito tempo que ninguém controlava esses impostos sobre serviços. Acho que esse caso particular, ele foi tratado dentro da corregedoria, lá da controladoria, e foi constatado que os fiscais de tributos, da prefeitura, eles incorriam em ilícitos, dando descontos para certas empresas. Para não multar e etc. Não, desconto no imposto mesmo, de fato, que era cobrado. E ali você tinha um conluio, entre as empresas que entravam dentro dessa fraude, e ali acho que foi desviado mais de 200 milhões, 500 milhões. 500 milhões, É o que fala. Quer dizer, quem é que perdeu com isso? O cidadão? Perdeu todos, Perdeu todos, Perdeu a gestão, perdeu o cidadão, perdeu os próprios servidores da área, Porque, vamos supor assim, eu tenho uma preocupação muito grande, Quando a gente estoura um caso de fraude, Estou falando assim, qualquer unidade de controle, Não só a CGM, que está representada pelo caso em si, mas qualquer órgão de controle de qualquer município ou estado. Quando você estoura em uma determinada secretaria, um caso de corrupção,
todos os servidores que estão ali, mesmo os que não são envolvidos com a situação, se sentem, né, expostos, né? Isso é uma coisa difícil. Então, assim, às vezes é muito bom mostrar que aquele grupo não são todos, né? Então, assim, que não são todas as secretarias, isso é uma coisa importante. Porque, às vezes, você mostra por uma amostragem, né, uma situação, e impacta em toda a secretaria, né? Mas tem um lado bom que todo mundo começa a atuar de uma forma muito mais eficiente e começa a acreditar que o trabalho realmente é feito. Muito bem. Na cidade de São Paulo, foi aplicado lá aquela lei federal da lei da improbidade administrativa, que dispõe que quando um ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou então ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público. Então, a base é controladoria. Isso, e nesse caso aí, você tem uma ideia, assim, na lei das estatais, né? Espírito Santo é referência total. Por incrível que pareça, o Espírito Santo tem vários e vários casos que eles conseguiram mostrar, né, qual a melhor forma de se realmente punir as empresas públicas. Muito bem. Eles são referência total, assim, eu até digo. Lá no Espírito Santo. Isso. Bom, isso vai passar pelo menos lá, né? Está tão mal visto, é um estado tão querido, né? Não, eu falo assim, a gente fala que normalmente pelo CONAS a gente consegue ver as melhores práticas, né? Ouvidoria do Ceará é assim uma super ouvidoria. Consegue fazer um relatório gerencial muito bem feito, consegue ter uma efetividade muito grande de resposta de serviço a curto prazo. Então, assim, eu gosto de falar assim, o controle não deve reinventar a roda. Quem faz o melhor e onde está, sabe? E aí vamos seguir. Rafael Carrara. Onde encontrar o Rafael Carrara? Nas redes sociais, o endereço, o telefone? Tem pelo Facebook, né? Tá lá disponível, Rafael Carrara. E pelo Google Plus também tem lá um perfil de usuário ali, né? Muito bem. No Google Plus, uma também. rede social. Mas no Facebook, Rafael Carrara. Sim, perfeito. As empresas, as pessoas e o gestor público que querem entrar em contato, entrou no Facebook, tem telefone, tem tudo lá. Tem tudo lá. Mesma pergunta eu faço para simpática professora Bárbara Cristal. Bárbara, onde encontrar a Bárbara para se perguntar o vereador, o vice-prefeito, o prefeito, o partido político que queira saber sobre a controladoria no município? Eu acho que qualquer pessoa que tem interesse no assunto, né, pode me procurar pelo Facebook também, Bárbara Cristal. Eu faço questão de atender todas as pessoas que mandam recado, principalmente se for uma unidade que tem interesse em criar uma controladoria. Você tem uma ideia de estar incentivando várias controladorias em todo o país a se estruturarem. E, assim, realmente minha preocupação é que a gente consiga fazer uma eficiência do gasto público, quanto mais melhor no Brasil. Muito bem. Bárbara, muito obrigado pela sua entrevista, pelo bate-papo aqui no Clique Jornal. Só para fechar pois rapidinho, não, Rafael. Assim, né? Controladoria muitas vezes é colocar o dedo na ferida, né? A gente fala assim, né? Acho que a maior virtude que talvez um prefeito possa ter, né? Ele tem que ter a coragem, né, de instituir o sistema de controle interno no seu município, né? Não adianta instituir e ficar, né? Uma vez eu fui dar uma palestra em Brasília, aí vários municípios me perguntaram, Bárbara, qual é a primeira tomada de ação para a gente abrir uma controladoria? Eu falei, coragem, porque tem que ter coragem, né? Coragem. Eu falo assim, não é uma área simples, entendeu? É uma área que você sabe que vai investigar a gestão anterior, vai investigar a sua gestão, é uma área que vai defender o cidadão, que vai defender a própria gestão, mas é uma área que fala a verdade. Né? Muito bem, e o resultado está aí, como aconteceu com a máfia dos impostos lá na capital de São Paulo. Bárbara, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Bem, e o Rafael da mesma forma. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Lembrando que às 21 horas, sempre o reprise dessas matérias interessantes para você acompanhar aí através do seu smartphone. Tchau e até lá.
Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.